Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida e agora para falar sobre a movimentação nos bastidores políticos que abrem caminho para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, se filiar ao PT. Evandro entregou nessa segunda-feira um documento com pedido de filiação ao PT. Mais informações com Sátrio Salles. A semana está sendo bem agitada na corrida pré-eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Os movimentos têm como protagonista o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, que nesta segunda-feira entregou o seu pedido de filiação ao Diretório Estadual do PT. O documento foi recebido pelo presidente regional da legenda, Antônio Alves Filho. O CONIM será apreciado até quinta-feira, que antecede à solenidade de assinatura da ficha de filiação, que está programada para o próximo sábado. Evandro cria mais um fato político positivo na construção de um novo destino partidário que o levará, com o apoio do presidente Lula, do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Eumano de Freitas, a ampliar a base de sustentação para uma possível candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Evandro é pré-candidato a prefeito e, se oficializado como candidato do PT, atrairá para o seu palanque pelo menos 8 partidos: PCdoB, PV, MDB, PP, Republicanos, PSD, PSB e Solidariedade. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. O deputado estadual de Assis Diniz destaca a trajetória política marcada pelo diálogo, que deixa a identidade de Evandro Leitão mais próximo ao Partido dos Trabalhadores. De Assis acompanhou nessa segunda-feira a reunião com os líderes do PT e a participação de Evandro Leitão. A vinda do Evandro para o PT é um passo de um caminho que é muito natural. A história, a vida e a postura que o Evandro, ao longo de seu processo de existência, adotou foi sempre de diálogo, de conversa e principalmente de construção. Nós estamos numa expectativa extremamente positiva, porque consideramos tudo que representa na política a liderança do presidente da casa, o deputado Evandro Leitão. Vem para agregar valor, vem para fortalecer a bancada, mas vem principalmente para falar em nome de um projeto que não olha para a pessoa, não olha para o projeto individual, olha exatamente a construção de um processo amplo, complexo e principalmente que vem ao longo dos anos dando certo no Ceará. É o projeto que está acima das pessoas. E hoje nós sabemos que o PT é maior do que a pessoa. O PT é um partido que aglutina, que organiza, mas principalmente que fala para a construção da vida de milhões de irmãos cearense e brasileiros. Com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Eumano de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, vai se filiar ao PT no próximo sábado em Fortaleza. Nesse encontro deverão ingressar também no partido prefeitos de cidades do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza. A deputada federal Luiziane Lins, que é pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, diz não acreditar que Evandro Leitão chegue ao PT como candidato à Prefeitura, à sucessão municipal. O Ednardo Lemos acompanhou e também traz informações sobre esse dia movimentado em Fortaleza, nas articulações para Evandro Leitão entrar no PT. A deputada federal Luiziane Lins, que é uma das pré-candidatas do PT à Prefeitura de Fortaleza, mantém as restrições à entrada de novos militantes que chegam ao Partido dos Trabalhadores com status de futuro candidato às eleições de 2024. Luiziane voltou nesta segunda-feira após o movimento para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, se filiar ao PT, a manifestar objeção a qualquer tipo de imposição de nomes. Ela chegou a afirmar que não acredita que Evandro se transfira para o PT, na expectativa que seja candidato a prefeito.
disse que a legenda já tem 4 pré-candidatos e com ele, Evandro, serão 5 pretendentes à vaga de postulante ao Paço Municipal. A lista de pré-candidaturas tem, além de Luiziane, o ex-deputado estadual Arthur Bruno, a deputada estadual Larissa Gaspar e o deputado estadual Guilherme Sampaio. Mesmo com a postura crítica de Luiziane, o presidente da executiva estadual do PT, Antônio Filho, o CONIM, recebeu o pedido de filiação de Evandro Leitão e o documento será apreciado até quinta-feira. A filiação de Evandro já está, porém, definida. O ex-pedetista assina a ficha de filiação do PT no próximo sábado, em Fortaleza, em um ato que será marcado pela presença do governador Elmano, do senador e ministro da Educação Camilo Santana, de deputados estaduais e federais e prefeitos de cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. Os dissidentes do PDT que acompanham o senador Ciro Gomes, em sua maioria, ainda não decidiram para qual partido irá. Desse grupo, apenas Evandro Leitão já afirmou, já selou o rumo partidário. Evandro vai se filiar ao PT e chega como pré-candidato. Quanto ao senador Ciro Gomes divulgou uma nota nessa segunda-feira para comunicar que adiou uma reunião que teria com os dissidentes e agora esse encontro vai ser no dia 18 de dezembro para definição sobre o rumo partidário. O certo é que nesse momento o jornalista Beto Almeida, Evandro Leitão se desvencilhou dessa liderança do senador Ciro Gomes que comandava o grupo dissidente, que continua comandando o grupo dissidente, mas Evandro teve o tapete vermelho estendido pelo PT e agora está selando essa filiação ao Partido dos Trabalhadores. E esse movimento, vamos dizer assim, isolado, né, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, frustrou o senador Ciro Gomes, Zenon. Ele deixou isso muito claro, quando inclusive soube que o deputado Evandro Leitão já estava aí antecipando e definindo o seu caminho rumo ao PT, e frustrou porque o senador sempre bateu naquela questão de que o seguinte: ele defende a tomada de decisão sempre em conjunto do grupo político e não de algum membro de forma isolada. Tanto é que ele tem dito que só irá para um lugar, ou seja, para um partido, com todos que estarão com ele. Então, nesse caso aí, o presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, fez na reta final, esse caminho solo e, de certo modo, frustrou o senador. Que, na realidade, também vem frustrando em relação às expectativas que existem para onde irá realmente Ciro Gomes e seu grupo político, vamos dizer assim. Porque, primeiro, Zenon, ele marcou já, é a segunda vez que ele adia, né, essa questão. Marcou primeiro para o dia 4 de dezembro, depois marcou para ontem, dia 11, agora marcou para o próximo dia 18, ou seja, segunda-feira, para onde irá Ciro Gomes. A probabilidade hoje é que ele vá mesmo para o Podemos, é o partido que tem, porque o PSB, apesar de ser um partido em que os deputados se sentiam mais confortáveis para ir, até porque já tinha sido a casa de muitos deles, há uma dificuldade ainda, mesmo assim, em nível nacional, porque o PSB anda conversando com o PDT em nível nacional. Então, isso pode trazer algumas complicações futuras. No caso do Podemos, se existe hoje alguma facilidade, é pela representação do partido aqui no estado do Ceará. Ninguém pode esquecer, o Podemos hoje está nas mãos do Bismarck, o Bismarck Baia, que é o prefeito de Aracati, e é aliado de Ciro Gomes. Então há essa possibilidade maior desse grupo ir para o PT. Mas surpresas ainda podem acontecer, Luciano, porque inclusive no sábado, nessa reunião, nesse encontro de filiação, da confirmação da filiação do Evandro ao PT, por exemplo, há uma expectativa grande de pelo menos 10 prefeitos que irão se filiar. Por enquanto não estão sendo cogitados nenhum nome ainda do PDT especificamente, mas é claro que nomes do PDT podem estar nessa listagem, o que pode frustrar ainda mais o senador Ciro Gomes. Por falar nisso... Do outro lado da história, jornalista Beto Almeida, o ex-presidenciável Ciro Gomes, que comanda o grupo, que tem como integrantes o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o prefeito José Sarto e o deputado federal André Figueiredo, além de vereadores da capital. Esse grupo analisa no silêncio o movimento nos bastidores políticos, essa saída de dissidentes do PDT, mas trabalha firme para o PDT estar bem estruturado do ponto de vista da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, na tentativa de continuar por mais 4 anos à frente da administração municipal da capital. Exatamente, Luciano. Inclusive, é esse discurso que o André Figueiredo e Ciro Gomes tem reforçado sempre entre os que permanecem
permanecem no PDT. O André Figueiredo é adepto daquela proposta que diz o seguinte: o PDT nunca deixou de ter a sua bandeira trabalhista bem representada no Ceará e na capital, seja por poucos ou muitos filiados. A saída dos que estão aí, inclusive, o próprio prefeito José Sarto já disse isso, não se conta com o que não se tem. Foi uma declaração dada pelo prefeito Sarto, exatamente em referência a muitos que estavam no PDT, que estão deixando o partido, mas que não estavam efetivamente ligados à bandeira do PDT e ao compromisso que existe de trabalhar pela reeleição do prefeito. Então, esse é um dos pontos que coloca. Aliás, André Figueiredo, sobre isso, tem dito o seguinte: no caso do Evandro Leitão, por exemplo, o recurso interposto pela Executiva Nacional para votação aqui no TRE, questionando exatamente aquela carta de anuência dada por Cid Gomes, foi adiada aqui, mais uma vez, de ontem para a semana que vem. Mas André Figueiredo diz o seguinte: não conta com nenhuma expectativa em relação a uma votação diferente que seja favorável para o PDT nacional. Tanto é que eles já estão certos de que vão recorrer dessa decisão daqui lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Ainda para a gente finalizar esse assunto bem rapidinho. Já quero finalizar, 7 horas e 45 minutos. Só para a gente dizer o seguinte: o quanto essa entrada do Evandro ainda vai provocar alguns abalos sísmicos nas estruturas do PT. Ontem, por exemplo, o Evandro combinou de ser recebido pela executiva do partido, lá na sede do PT, na Avenida da Universidade. Mas eis que tinha lá exatamente uma manifestação, Zenor, de pessoas reivindicando mais moradia e dignidade no campo. E sabe contra quem era essa manifestação? Contra o governo Lula e contra o governo Eumano de Freitas, você imagina. Então, assim, não é uma manifestação que surgiu por acaso, tudo isso não estava lá acontecendo. O fato é que essa reunião acabou sendo transferida para um café aqui pertinho da Assembleia Legislativa. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, uma boa terça-feira. Bom dia a todos, até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.